Queridos, eu quero vos cumprimentar nesta noite com a paz do Senhor. Ensejando o momento que vocês estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias na divisa que foi escolhida para que pudéssemos assim caminhar nela, que é Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Enquanto vocês ainda farfalham a Bíblia aí para achar, quero agradecer ao pastor João pelo convite. Para nós é uma honra poder estar contribuindo com a formação de líderes para a seara do Mestre. E quero já de antemão dizer que o líder não nasce da noite para o dia. Líder demanda tempo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios que aquele que toma posse da sua herança apressadamente, o seu fim não é bom. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra para nós estarmos aqui. Trago aqui o abraço da minha esposa. Quando eu vim aqui, me parece que eu só tinha a Rebeca, agora é a Rebeca e o Davi. A Rebequinha com 4 anos e 6 meses, e o Davi com 1 ano e 10 meses, um milagre de Deus. Quando nasceu, ficou 20 dias na UTI entre a vida e a morte. A medicina disse que ele, se ele escapasse, ele não andaria nem falaria. Hoje anda a casa inteira e fala: papai, mamãe, Rebeca, porque nosso Deus é fiel. Amém? Vamos ler a palavra que nos diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Podemos assentar, queridos. Antes de nós entrarmos aqui no texto, sem tomar muito tempo, mas eu quero deixar aqui, nós estamos aí com 3 temas de mensagens em DVDs. Primeiro é geração que não se contamina. Você vai ver muitas coisas que estão acontecendo na nossa época, entrando dentro da igreja, e o povo só dizendo que não tem problema e não tem importância. Súplicas de um rei. É uma mensagem sobre Salmo 51. A tendência do homem para o pecado. Ele nasceu com essa inclinação, mas tem uma parte dentro dele que quer Deus também. E o outro é edificando a igreja pela palavra. Uma igreja forte, você não mensura em congressos nem em conferência. Você vê que uma igreja é forte num culto de terça-feira, num culto de escola dominical, e o tanto de crente que está na rua evangelizando. Semana passada mesmo nós fizemos um arrastão no Vale do Amanhecer. Sabe por quê, queridos? Igreja é para frutificar na obra do Senhor Jesus. Então, se você quiser robustecer a sua alma, aprender mais um pouco da palavra de Deus e abençoar o nosso ministério, os DVDs estão lá atrás. Adquiram-no depois do culto. Amados, estamos diante de um tema que nos chama a atenção. Devido à exiguidade do tempo, eu não vou lê-lo na sua íntegra, ou seja, o capítulo 1 inteiro. Também não quero me ater em contexto histórico, pois acredito que vocês desde quarta-feira já sabem muita coisa desse contexto histórico. Se não sabem, tem várias Bíblias aí que vai fornecer para você contexto histórico. Mas o que eu quero nesta noite é propor que nós venhamos entender a mente do apóstolo Paulo
para que ele viesse escrever este texto, e que é de grande valia para os nossos dias. E eu gosto muito que Paulo já inicia a sua missiva no capítulo 1 dizendo: apóstolo segundo a vontade de Deus. Já naquela época, querido, tinha pessoas que se auto-intitulavam, tinham pessoas que achavam e se auto-intitulavam mestres, tinha profetas, tinha falsos mestres, tinha falsos profetas, tinha itinerantes, tinha falsos itinerantes, e Paulo já dá a sua marca dizendo: eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. E aqui já fica algo para nós. Na sociedade em que vivemos, uma sociedade de facilidades, uma sociedade onde as pessoas estão atrás de títulos e que nunca vai se satisfazer. Você conhece uma pessoa, de manhã ele é diácono, meio-dia ele é pastor, à noite ele é apóstolo, e antes de findar o dia ele já é vice-deus. Porque nunca vi uma sociedade tão voltada a títulos. O que importa não é título, o que importa é: eu fui chamado por Deus para fazer uma obra. O que precisamos nos dias atuais não é de títulos, é de homens vocacionados pelo Altíssimo, cujos corações inflamem com a verdade do Evangelho, para pregar nos quatro cantos desta terra. Muitas vezes nós encontramos pessoas que ficam tristes porque não têm oportunidade na igreja. Mas dificilmente você vai ver um crente triste por falta de oportunidade para evangelizar. Se nós começarmos a olhar aí, na bolsa não tem folheto, no porta-luva do carro não tem folheto, mas ele gosta de pregar. Queridos, precisamos de pessoas vocacionadas por Deus. Não me iludo com título. Se tem algo que chama a minha atenção, é esta palavra aqui: vontade. Eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. Eu não estou aqui por fruto do acaso. Eu estou aqui porque existe a vontade soberana de Deus. Várias coisas aconteceram hoje para eu não vir. Atrasei por causa de um acidente, eu tive que retornar para a BR para vir aqui. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus que eu ministrasse aos corações de vocês, e vocês saíssem daqui esta noite entendendo: eu preciso ter convicção que Deus me chamou para efetuar uma grande obra. Sabe por quê, queridos? Qual é o obreiro, qual é o líder que nunca quis desistir do seu ministério? Na hora que você passa por uma crise, não é o título que te sustenta, não é o nome do ministério que te sustenta. Na hora que tu passas numa crise, só existe um que te sustenta: aquele que te chamou para fazer uma grande obra, o Deus da tua chamada. E se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que depois do versículo 10, Paulo começa, e olha que Paulo estava preso, mas Paulo começa a descrever algo incrível. Corroborados, versículo 11, confirmados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Segundo a força da sua. Que glória? A glória do eterno, a glória de Deus. O
que sustenta-nos no ministério é a força da glória de Deus. Dando graças ao Pai, que nos fez maduros o suficiente para participarmos da herança dos santos na luz. Paulo aqui está descrevendo que é pela graça de Deus que eu e você fomos chamados para liderar e para fazer uma grande obra. Talvez se você olhasse o meu currículo, você falaria assim: eu jamais chamaria esse rapaz para a minha empresa. Talvez se eu olhasse o currículo de muitos aqui, eu falaria: não, esse aí não dá certo naquela congregação, esse aí não serve nem para ser dirigente de escola dominical. Porque muitas vezes temos padrões humanos, psíquicos e pedagógicos. O que eu quero te dizer não é te diminuir, é apenas dizer o seguinte: talvez não temos características humanas para estarmos onde estamos, mas pela graça de Deus, Ele nos chamou para fazer uma grande obra. Irmãos, e quando Deus chama, não adianta. Vou contar uma história para vocês de um pastor, que depois de vários anos de pastorado, ele caiu na depressão. Sabe o que a igreja fez? Olha, pastor, o senhor já não consegue mais pregar. Infelizmente, nós não podemos arcar com o senhor mais. E aquele pastor virou um vendedor de sapatos. Pegava sapatos para revender. Saía de casa em casa, batia na porta para vender sapatos. Tempo passou, ele barbudo, cabeludo, e bate na casa de uma pessoa, um menino atende. E ele pergunta: cadê os seus pais? Minha mãe está lavando vasilha, mas pode entrar. E então ele se assenta no interior daquela casa, e o menino começa a ficar olhando para ele assim. E aquele vendedor, incomodado com a maneira do menino proceder com ele, perguntou: ei, algum problema? Ele virou e falou assim: o senhor é crente? Porque aqui todo mundo é crente nesta casa. E ele falou assim: eu sou. E o menino disse assim: o senhor não é só crente. Eu falei assim: por quê? Porque o pastor da nossa igreja vem nos visitar, e todas as vezes que ele entra aqui, nós sentimos algo diferente. E desde que o senhor entrou nessa casa, nós estamos sentindo a mesma coisa quando o nosso pastor vem aqui. E Deus começa a usar aquele menino em profecia, dizendo para aquele homem: eu estava te esperando aqui. Os homens te abandonaram, mas eu te chamei para pastorear minha casa. Deus restaurou o ministério daquele homem. Talvez as pessoas lhe imprimiram marcas terríveis. Talvez até hoje você carrega um negativismo que o seu vizinho, que um ex-pastor ou que um ex-líder te jogou. Mas eu quero te dizer nesta noite: ninguém tira aquilo que Deus dá, ninguém tira a unção que Ele te deu, ninguém tira a autoridade que Ele te deu. A autoridade que Ele deu é só sua. Ele é Deus que chama, que vocaciona para uma grande obra. E é convicto nisto que Paulo discorre. Ele nos fez maduros para a sua herança. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho.
A minha vida é só eu voltar 23 anos atrás. Chegando em casa às 5 horas da manhã, as pessoas olhavam e falavam assim: não tem jeito. Mas na agenda celestial fala: vai ser pastor. Lembra da tua história aí? Quando tu estava lá no mundo, jogado, ninguém dava valor. Hoje Deus te deu um banho de graça, perdoou o pecado com sangue, te deu um ministério. Sabe por quê? Porque Ele confia em você para fazer uma grande obra. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem de Deus, invisível, primogênito de toda a criação. Eu gosto muito desta palavra, do hino que as igrejas cantavam antigamente. Hoje as igrejas cantam os hinos por aí que nem base bíblica tem. Mas tinha um antigamente que falava assim: ao Deus eterno, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Alguém aqui já viu Deus? Alguém aqui já viu Deus? Mas Ele é invisível. Eu não preciso vê-lo para sentir. É só eu fechar os meus olhos, é só eu abrir o meu coração, que eu começo a sentir a presença desse Deus. Esse Deus que me chamou. Eu não preciso estar aqui na igreja para sentir Deus. Ao mesmo tempo que vocês estavam aqui adorando, eu estava adorando Ele dentro do meu carro. Porque Ele é invisível, mas é real. O Deus que te chamou não cabe dentro dos nossos compêndios teológicos, mas cabe dentro do seu coração. O Deus que te chamou não é explicado pela ciência. Sabe por quê? Porque Deus, não tem como você pegar Deus e colocar no microscópio para ser analisado. Deus não tem como você colocar Deus numa sala de teologia para dissecar as verdades divinas, não. Mas você consegue senti-lo a todo instante, sentir a sua graça, sentir o seu amor, sentir a sua misericórdia, sentir o seu espírito, porque Ele é invisível, mas é real. Primeiro, eu quero que vocês entendam que Deus é este que nos chamou. A unção de Deus para pastorear. E depois que Deus vocaciona, é como o reverendo Hernandes Dias Lopes fala, que vocação é como algemas invisíveis. Você não vê, mas você está atado a Ele para o resto da vida. É por isso que às vezes você rejeita propostas e ninguém entende. É porque ninguém vê as algemas invisíveis. Oracando comeneg, a subté plantou queplai. Algemas que nos prende a Ele, aquele que nos vocacionou para uma grande obra. Pastor, mas que grande obra é esta? Você tem dimensão de que esse Deus te chamou? Amém? E que esse Deus, Ele é grande. Esse Deus, quando Ele quer agir, Ele mexe com céu e terra para agir. Quando existe um murmúrio na congregação a respeito de quem vocaciona, Ele abre a terra e traga. Ele é Deus.
Cuidado com quem é chamado por Deus. Cuidado com quem tem a unção de Deus na vida. Urá, panto, conde, quebe, aflaque, açúcar, tchoumenegue, açai. Urá, manto, ikendo, gobederra, que açúcar, deve, acharabacai. Sinta por um momento a unção daquele que te chamou. Vou te dar um momento para você fechar os teus olhos e sentir a força desse Deus que te chamou para uma grande obra. Para que por um momento você sinta a grandeza deste Deus. Ele é grande. Embaixo da terra, Ele ainda é Deus. Se acha que Deus perdeu o controle da igreja, nunca perdeu. Ele é Deus, Ele é Senhor. Tu achas que Ele perdeu o controle da história? Nunca perdeu. Ele ainda está com o cetro na mão, porque Ele é Deus. Mas vamos lá. Quem é que te chamou? Se você não aprendeu nada até agora, você vai aprender pelo menos uma coisa: Deus me chamou. Se você tiver essa convicção que Deus te chamou, querido, acabou. O que sustentou o ministério paulino dentro de uma prisão? Deus me chamou. O que sustenta enésimos missionários na janela 10x40, vivendo quase que no anonimato? A convicção que Deus os chamou para uma grande obra. É Deus que te sustenta. Se nunca viveu isso, passa a viver isso a partir de hoje. O meu ministério precisa único e exclusivamente de Deus. Você tem submissão a uma convenção, você tem submissão a um pastor, mas pense nisso: o seu ministério depende exclusivamente de Deus. Duas coisas distintas: submissão e dependência. Mas vamos lá. Se você já tem certeza que esse Deus te chamou, agora é hora de nós mexermos no que Paulo disse, que ele estava orando para que nós venhamos frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Isso aqui, queridos, é apenas uma ampliação, uma reprodução do que Jesus disse, e que eu quero citar para vocês. Não foi vós que, foi eu. Você não está aqui porque você quer, Ele fez assim, vem. A sua perna tremeu, o coração aqueceu, e você disse: eu aceito esta obra. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E vos enviei para fazer o quê? Para dar frutos. Agora, olha que condicional. E que o vosso fruto, para quê? Lá no versículo, o que fala lá? 16:15 de João. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê, e que o vosso fruto permaneça. Para quê? Abra a Bíblia. Eu aprendi isso, queridos, com um dos homens
que nessa nação Deus me deu o privilégio de aprender com ele, que foi o pastor João Colenda Lemos. Ele falou assim: eu poderia citar o versículo, mas eu quero que as pessoas vejam na Bíblia. Olha o 16, acharam? 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Deus te deu um nome. Deixa eu parar aqui um pouco. Tem muita gente que critica Moisés, porque Moisés elencou uma série de desculpas para Deus. E eu acho interessante que Moisés pergunta para Deus assim: quando o povo perguntar quem me enviou, o que é que eu falo? Agora vamos entender, quem era Faraó? Quem era Faraó? Quem? Muito mais do que rei. Filho do Deus Ra. Faraó era um Deus. Quem sou eu para ir diante de um Deus egípcio? E é o único homem na Bíblia que Deus faz o que fez com Moisés. Vai, porque tu serás Deus, e Arão teu irmão será profeta. Se ele é Deus, tu és o Deus, para mostrar que existe um Deus além do panteão egípcio. Deus te deu um nome. Deus te deu um nome. Não menospreze o nome que Deus te deu. Ele te deu um nome. Zele pelo nome que Ele te deu. Ele me deu um nome. Que nome? César Rosa. Em vários lugares do Brasil e do mundo, eles sabem quem é César Rosa. Mas foi Deus que me deu esse nome. Eu preciso zelar desse nome, não é meu. Ele me deu o nome. Não negocie o teu nome pelo valor de oferta. Não negocie o teu nome por plebendas ministeriais. Não negocie o teu nome com o pecado. Não, quem te deu esse nome foi Deus. Foi Deus. Ele te deu o nome. Ele te nomeou. Ele deu um nome para Moisés. É através de ti, Moisés, que eu vou mostrar para o Egito inteiro que eu sou Deus. E aí os filhos de Israel falam assim: e quando o povo me perguntar, assim, você só vai falar o seguinte: eu sou o que sou. Que a verdade intrínseca aqui é: eu sou o que fui. Eu sou o que sou e eu sou o que serei. Porque o teu Deus, o meu Deus, não é limitado a presente, passado e futuro. Deus habita numa esfera atemporal. Ele é eterno, por isso Ele é hoje, Ele é ontem e será eternamente, porque Ele é Deus. Não joga o teu nome fora. Talvez o teu trabalho, aquilo que você desempenha, aos teus olhos é insignificante, mas foi Deus que te deu. Tem muita gente que quer fazer obras pomposas. Tem muitas pessoas que a maior ambição deles é pregar numa convenção, é pregar nos Gideões. Deus te chamou para fazer uma obra, queridos.
Qual foi a obra que Deus chamou Estevão para fazer? Tu vai pregar uma vez só. Vou te dar um nome. Estevão foi elegido um homem cheio de fé e de sabedoria. Eu vou te dar um nome, Estevão. Todos aqui da igreja primitiva te reconhecerão como um homem cheio de fé e de sabedoria. Todos que falarem no teu nome no futuro hão de dizer que tu eras homem cheio de fé e de sabedoria, porque Deus deu um nome para Estevão. Mas qual foi a honra de Estevão? Primeiro mártir em Jerusalém. Morreu apedrejado, sem honras ministeriais, sem honras eclesiásticas, sem holofotes, sem mídia. Mas os olhos do céu os olhos do Todo-Poderoso estavam lá. Quem sabe homens mais famosos do que Estevão habitavam na terra naquela hora, mas os olhos do Todo-Poderoso estavam lá, num homem que estava dando o seu último suspiro de vida. Quem sabe com hematomas em todo o corpo, mas que no fim ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Na hora da morte ele viu o céu aberto e o Cristo ressuscitado lá em cima. Deus te chamou para uma grande obra. Ele te deu um nome. Agora o que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. E deis fruto, para você ir e dar fruto. E que o vosso fruto, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. A condição no jurídico seria sine qua non, sem a qual. E o que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto completa o versículo. Ele a tua frutificação traz bênçãos inimagináveis. A tua frutificação traz frutos inimagináveis. Você já imaginou o que é que é? Deixa eu contar um caso para vocês. Talvez essa geração não conheça, mas alguém aqui já falou num homem chamado de João de Oliveira? Pastor João de Oliveira. Quem já ouviu falar desse nome? Aos que não conhecem, procure no Google testemunho do pastor João de Oliveira. Pastor João de Oliveira era pastor na Assembleia de Deus em Pindamonhangaba e professor do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E segundo relatos, até hoje não existe um professor de convenção e de escola bíblica de obreiro tão eficaz quanto ele. Naquela época, não João Colenda Lemos, J.P. Colenda, que era tio dele, estava vindo do exterior para o Rio de Janeiro. E dentro do avião, Deus fala com ele: vai para São Paulo que eu tenho uma obra para você. Não sabia J.P. Colenda que João de Oliveira havia falecido, com laudo médico, com certidão de óbito. Quando J.P. Colenda chega
em Pindamonhangaba, estavam todos contristados com a perda daquele grande homem. E J.P. Colenda chegou perto do corpo e só disse assim: papai, aqui é o teu filho, J.P. Colenda. A família precisa de um pai, a igreja precisa de um pastor, e nós do Instituto Bíblico precisamos dele aqui. Devolve ele para nós. Na hora, João de Oliveira abre os olhos. Mas veja o testemunho que você verá. O testemunho de João de Oliveira, das coisas que ele viu no céu, e que um ser resplandecente falou com ele assim: tu vai ter que voltar. E ele falou assim: eu não quero. E então aquele ser abre uma tela na frente e ele escuta a voz de João de Oliveira orando. E quando ele falou assim, não, ele já estava cá embaixo. Deus precisa de pessoas que sejam conhecidas por Ele. A minha voz não precisa ser conhecida em nenhum outro lugar, a não ser nos céus. A tua voz não precisa ser conhecida em nenhum outro lugar, a não ser nos céus. Que o nosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedimos ao Pai, Ele nos conceda. O povo hoje gosta de campanha. É ou não é? 7 chaves da vitória. E aí tem uns aí que chegam em cada surto espiritual que eu não vou nem entrar. Coloca piscina dentro da igreja para dar mergulho. O que nós precisamos não é de fórmula. O que nós precisamos não é de campanhas. O que nós precisamos é ir dar fruto, para que o nosso fruto permaneça. E como a hermenêutica nos ensina a consultar passagens paralelas, a quinta regra, vamos pegar João 15, 7. O que é que fala lá? Se vós estiverdes em, e a minha palavra estiverdes em, pode pedir tudo o que você quiser. É simples. Para frutificar, a minha vida tem que estar em Cristo. A teologia paulina se consistia nessa expressão, a expressão em Cristo. Só para você ter base, a expressão nas cartas paulinas, no Senhor, em Cristo, aparecem 164 vezes, porque Paulo sabia que em Cristo tudo era possível. O que nós precisamos para frutificar, estarmos em Cristo. E aí quando se fala de frutificar, o negócio fica mais feio, porque Jesus vira e fala assim: toda vara que está em mim e que não dá fruto, o que é que faz? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Talvez o que eu vou falar aqui possa soar como antiquado. Há quanto tempo você não escuta mais a palavra disciplina? A minha esposa é psicóloga e ela fala um negócio que eu sempre carrego comigo. Se não tiver uma consequência, não existe mudança.
Você fala com seu filho assim: olha, a maneira que você dirige vai causar acidente. Ele não obedece. Mamãe não sabe de nada. Aí um belo dia acontece o acidente, vem uma consequência. Ele vai entender. Aí ele vai saber para que tem uma placa 80 km por hora. Aí ele vai saber para que tem proibido ultrapassagem. Disciplina. É bíblico, é Provérbios. Discipline a criança. Eu tenho 2 hoje. Discipline a criança. Crente que não obedece, Hebreus vai dizer, na realidade, toda disciplina não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico naqueles que são exercitados por ela. Se eu estou em Cristo e não estou dando fruto, qual é o problema? Eu estou em Cristo. No capítulo 11 de Romanos, quando fala do enxerto da oliveira, o zambujeiro brabo na oliveira, você sabe que não dá certo, mas Jesus te enxertou lá e deu certo. E a Bíblia diz que agora nós somos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Tu é participante da raiz, sabe o que é isto? Firmeza espiritual que se adquire na palavra de Deus. Mas não somente isso, é na seiva também, onde na unção do Espírito Santo, se tu estás em Cristo, tem que produzir frutos. Senão, é vã a nossa pregação. E se eu estou em Cristo, qual é o maior fruto que eu tenho que produzir? Qual é? Eu já escutei. Você já ouviu um hino da Bonatti? Não sei se é Daniel ou Ariel Bonatti. Que fala assim: é muito bom ter o nosso nome escrito nos jornais. É muito bom ter o nosso nome na mídia, mas ouça a voz do coração dizendo, do coração de Deus dizendo: eu quero é almas. Se tu estás em Cristo, tu tem que produzir almas. Não precisa responder, você vai responder para você. Quantas almas você já ganhou este ano? Tu tem que produzir almas. Onde eu trabalho tem meta. O Brasil está em crise, está a andar. Mas banco tem meta. Funcionário tem que bater meta. Deus tem meta. Almas. Infelizmente tem crente que está cantando assim, ó. Nada fiz e vão-se os dias, passeiando em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Cadê as almas? No acidente que eu passei agora, 3. Cadê as almas? Em 1 minuto, 4 pessoas no Brasil tentam suicídio pela primeira vez. 10 morrem
por suicídio no mundo inteiro em 1 minuto. Eu te pergunto, cadê a igreja? Frutos de crente é almas. Por que existe tanta esterilidade? Você já parou para imaginar que passamos anos, e a esterilidade está no meio? E o que me preocupa? Temos congressos, temos conferências. Os nossos pastores hoje são bem mais instruídos teologicamente. E aí eu vou lembrar do pastor Hernandes Dias Lopes de novo. Temos gigantes na pregação e pigmeus na oração. Como é que eu frutifico, pastor? Tem que estar em... Qual o teu tempo de leitura diária da Bíblia? Agora deixa eu perguntar, quanto tempo tu fica no WhatsApp, no Facebook e no Instagram? Se pelo menos colocasse algo lá que edificasse, amém. O que está surgindo de escândalos e mais escândalos de líderes nos WhatsApp não está brincadeira. Eu sou vice-presidente de um campo hoje, queridos. Eu sou diretor de missões. Quando dá, pastor, o ano passado quis que eu estivesse aqui, nós passamos 20 dias nos Estados Unidos, dia 2 agora estamos indo de novo. Quando dá, estamos pregando em outras igrejas. Mas só esse ano nós já presenciamos mais de 3. Tivemos que afastar de trabalho. Não estou falando de coisas que eu não tenho conhecimento. Estou falando de coisas que eu vejo no meu dia a dia. Pastores que se envolveram com bebidas alcoólicas e drogas. Há alguns tempos atrás, vocês viram um grande líder de um congresso dizer que muitos pregadores e cantores praticavam isso lá. Por que tanta esterilidade? Primeiro, vou me colocar no meio também, porque não oramos. No começo do meu ministério, eu orava ela 10 horas por dia. Quase que jejuava todos os dias. Mas hoje, com a desculpa de que trabalhamos, com a desculpa de que temos que ter uma alimentação saudável, não jejuamos mais. Não temos tempo mais para orar. Os grandes seminários que eram locais de líderes saírem firmados na palavra de Deus, estatística mostra que 70% dos que passam lá nunca leu a Bíblia inteira. É mais fácil hoje copiar uma mensagem num iPad, num tablet e ficar assim. Não tem nada contra. Deus me deu uma mente fantástica. Mas eu não posso ficar na dependência de esboços meramente frutos de especulação teológica. Eu preciso de algo que saia do coração do Pai. Talvez eu não ore mais às 10 horas como antes, mas 5 horas da manhã, meus joelhos já estavam dobrados. Sabe por quê, queridos? Porque sem oração, eu não sou ninguém. Você quer saber um grande pregador? Não é pelo que ele está em cima do púlpito, é pela vida de oração dele. Se tornou normal hoje pessoas brincarem com piadas de língua estranha.
Quantas e quantas vídeos chegam nos nossos smartphones, que é tudo contra aquilo que pregamos, e mesmo assim nós passamos para frente. E não sei se vocês sabem, tem um dizer aí no mundo virtual hoje que é hoax. Alguém conhece essa palavra, hoax? Hoax são mensagens infundáveis, são mensagens falsas. E aí você recebe e vai passando, e vai passando. Cuidado. Você pode estar falando de mentira. Então vamos lá, eu preciso estar em Cristo para eu frutificar. E não é nada novo, queridos. Começa a partir de hoje, eu vou ler mais a Bíblia. Você não precisa nem carregar a Bíblia mais. Puxa a Bíblia para dentro do seu celular. Se você não quiser ler, pelo menos coloca para alguém falar com você, porque tem, a minha tem. Se você não quiser nem escutar, vai daqui para o plano, dentro do ônibus orando: Senhor, eu preciso de Ti. Precisamos frutificar almas. O grande projeto de Deus, querido, é almas. Lá em Minas, em 2 lugares, pastores estão brigando na justiça por causa de um suntuoso templo. E um deles até disse assim: posso perder os membros, mas a igreja não. Para vocês verem a que ponto chegamos. Deus não tem compromisso com essa estrutura aqui, não. Ele tem compromisso é comigo e com você. Podemos não ter lugar para reunir, mas se for para o meio da praça e fazer um culto, Jesus vai salvar, Jesus vai curar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque Ele tem compromisso é comigo e com você. Não é com o tempo. Mas mudou tudo hoje. E num desses templos eu preguei na inauguração deles e falei sobre isso. No dia que vocês deixarem de viver, isso aqui vai ficar vazio. Está vazio, está interditado pela justiça. O piso da igreja é todo granito. Uma estrutura que vocês falam assim, não tem lógica. Mas Deus nos chamou para frutificarmos. Pelo pouco de tempo aqui, vamos pegar outra vertente de Paulo. Paulo diz que nós precisamos frutificar em toda boa e abundar no conhecimento de quem? De Deus. Queridos, uma das grandes crises do nosso tempo hoje é esse conhecimento de Deus. Infelizmente, hoje nós temos conhecimento filosófico. Tem ou não tem? Sabemos citar Platão, Aristóteles. Sabemos falar da dialética de Hegel. Poderíamos dissecar aqui sobre a filosofia de Nietzsche, o homem que vaticinou que Deus está morto. Poderíamos falar sobre Calbar, sobre as teologias liberais que andam aí hoje nos seminários. Aliás, hoje, considero uma grande conquista, mas perdemos muito com o reconhecimento de teologia pelo MEC. Abrimos mão de matérias bíblicas para ter um reconhecimento do MEC. E eu te pergunto, será que vale a pena? A esterilidade está no meio da igreja. As mensagens que escutamos hoje, muitas vezes são recheadas de chavões e nada mais. Algumas produzem fluido na alma das pessoas por serem mensagens de autoajuda. Aí você vem para baixo.
recebeu pancada o dia inteiro, aí chega aqui na igreja e começa a mensagem. Deus vai te levantar da cinza e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. E depois a minha vitória vai ter sabor de mel. Quem me viu na prova e não me ajudou vai se arrepender. Porque eu vou estar na plateia, no palco, e você na plateia. Deixa eu te falar um negócio. Deus não exalta. Você vai falar comigo. Fala assim: Deus não exalta quem não é curado. Primeiro curou José, para depois colocá-lo como rei sobre seus irmãos. Vai ficar 20 anos, enquanto não for curado, não tem exaltação. Porque Deus não te exalta para vingar dos seus inimigos. Deus te exalta para abençoar seus inimigos. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o seu cativeiro foi mudado. Você quer uma palavra de vitória? Eu vou te dar agora. Levante sua mão. Quer palavra de vitória? Vou te dar agora. Ore pelos seus inimigos e o teu cativeiro vai mudar. Perdoa os seus inimigos e o teu cativeiro vai mudar. Perdoa aqueles que te bateram, aqueles que não acreditam em ti. Teu cativeiro vai mudar. Isso é teologia bíblica. Não é chavão de pós-modernidade, não. Agora, as pessoas querem hoje aquilo que dá sensação de bem-estar. Fica com a Bíblia. Abunde em todo conhecimento de Deus. Sabe como é que você vai conhecer Deus? Primeiro, escola dominical, culto de doutrina, eventuais cultos da igreja, comunhão com Deus. Você vai abundar no conhecimento de Deus. Não existe fórmula mágica para isso, queridos. Como é que você vai se tornar um grande pregador? Vou escutar muito DVD de pregação, não. Irmão, se você soubesse o tanto de mensagens que está no coração de Deus que ainda não foi pregado. Pastor Jander Magalhães, um homem que eu admiro muito, ele disse certa vez que pregar é cavar o coração de Deus por uma mensagem ao seu povo. O que está faltando hoje são pessoas que cavem o coração de Deus para entregar a mensagem de Deus. Nem que seja assim, assim diz o Senhor. A igreja precisa almejar o conhecimento de Deus. Mas hoje nós fomos infectados por uma teologia que já está babada, já que é a da prosperidade, da maldição hereditária, da confissão positiva. Não é isso? Aí um parente seu recebe o diagnóstico de câncer. Aí você sapateia, rodopia, pega fogo, vai em monte, sobe monte, consagra óleo, dá banho no seu parente com óleo e ele morre. O que essa pessoa vai fazer? Vai ficar decepcionada com Deus. Eu achei que Deus ia curar. Olha o que o conhecimento de Deus faz. 11:33 de Romanos, aquilo que é chamado de doxologia paulina. Ó profundidade de riquezas, tanto do conhecimento quanto ciência de Deus. Quão
quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem primeiro deu a ele para que possa exigir alguma coisa? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para todo sempre. Amém. Aí eu gosto daquele hino que muito crente não gosta, da Andréa Fontes, que fala assim: cada lágrima é permissão de Deus, cada luta é permissão de Deus, cada prova é permissão de Deus, cada morte, Ele está no comando, Ele é soberano. Deixa eu falar um negócio, vocês sabiam que crente assembleiano, eu sou assembleiano, tá, gente? Crente assembleiano tem um medo terrível da soberania de Deus. Teologicamente, somos arminianos, mas nas pregações, somos calvinistas. Quem nunca de vocês viu esta fala num púlpito? Se você não vier pelo amor, vai vir pela dor. Olha, querido, deixa eu falar um negócio para vocês. Teve um teólogo que disse o seguinte: tente entender a Trindade e perderá a cabeça. Tente negar a Trindade e perderá a sua alma. E esse teólogo diz que tem 3 doutrinas que ninguém explica: encarnação, calvinismo e arminianismo, e Trindade. Ninguém explica, se vive. Aí você fala assim: pastor, sou eu o quê? Eu falei assim: nem arminiano, nem calvinismo, muito pelo contrário. Não falei nada, né? Vou falar com você o que eu acredito: soberania de Deus, liberdade humana. Soberania de Deus, liberdade humana. Tu não é um robô. Tu obedece a Deus porque tu amas a Deus. Lá no Antigo Testamento, quando o escravo recebia a soltura, o que ele dizia? Não quero ficar, fura minha orelha com a sovela da graça, porque agora eu vou te servir por amor. A minha orelha é furada com a sovela da graça, sirvo a Ele por amor, por tudo que Ele fez por mim. Vamos buscar o conhecimento de Deus. Talvez o conhecimento de Deus não vai nos levar a grandes ajuntamentos, mas vai nos levar ao céu. O que acontece é que as pessoas querem viver o agora. Deus não está preocupado com o agora, Deus está preocupado com a tua eternidade. Ele se preocupa com coisas essenciais da tua vida. Não preocupa com comida não, deixa que Ele preocupa para você. Não preocupa com roupa não, deixa que Ele preocupa com você e para você. Viva apenas para Ele, e o mais Ele tudo vai fazer na sua vida. Isso é conhecer Deus, gente. Nós precisamos conhecer Deus, sabe por quê? Se eu não conhecer Deus, como é que eu vou viver na dependência de Deus, se eu não conheço o que Deus faz? E não é do dia para a noite. Quer ver uma coisa para terminar isso aqui? O ano passado, Deus simplesmente usou uma pessoa e falou comigo assim: prepara a papelada, porque esse ano tu vai romper fronteiras internacionais. Amém. Eu não vivo por profecia. Profecia se guarda no coração. Mais para frente, Deus usou outra pessoa e falou assim: para saber que é eu que estou falando, na semana da tua viagem usarei um dos meus para te dar uma quantia em dólar. Aí eu falei assim: já sei para onde que eu vou. E eu fui, passei 20 dias lá, não gastei um centavo.
e ainda trouxe 70 quilos de roupa doada. Fizemos um bazar missionário na nossa igreja e mais de 200 pessoas receberam cestas básicas. Mas aí no dia 26, fui no aniversário de um conhecido meu no clube do Corpo de Bombeiro. Quando eu volto, meu carro arrombado, levaram o som do meu carro, levaram 4 sapatos da Schutz da minha esposa que estava no porta-mala, levaram o vestidinho da Elza e da Ana, da minha filhinha que estava lá. Eu só levantei a mão para o céu e falei assim: triste eu não vou ficar, porque Deus é soberano. Você tem que aprender a conhecer um Deus que te dá, mas um Deus também que permite algumas coisas acontecer para provar a tua fidelidade. Vamos ficar de pé esta noite? Eu sei, querido, que Deus falou muito com você. Eu sei que teve uma conspiração para que você não escutasse essa palavra. Mas mais uma vez Deus fez o que lhe apraz. Agora, a decisão, meu querido, não é minha. A decisão é sua. Você quer viver da mesma maneira? Ou você quer dar um passo mais? Eu vejo para Ezequiel 47, eu vejo muitos crentes. Tem crentes que querem ficar com água apenas no calcanhar. Tem outros que querem ficar com água na cintura. Tem outros que querem água nos lombos. Mas tem outros que falam assim: não, eu quero é nadar. A decisão é sua, não é minha. Eu sei do que Deus tem na minha vida e do que eu preciso fazer. Você também sabe do que Deus tem na sua vida e do que você precisa fazer. Deus falou que vai te usar em cura. Começa a visitar o hospital. Deus falou que vai começar a te usar em profecia. Começa a visitar crentes. Mas muitas vezes nós estamos de braços cruzados, esperando Deus cumprir o que Ele falou. É hora de trabalhar. Fecha os teus olhos e começa a pensar em como está a tua vida. Vou te dar 1 minuto para você pensar em como está a sua vida. É só você e Deus agora. Deus te chamou, Deus te deu um nome e te deu uma ordem: produza frutos. E o que tu tem feito? Talvez lutado para ter uma casa maior, talvez lutado para deixar uma boa poupança para os filhos, talvez lutado para trocar de carro. Mas o que tu tens feito para Deus? Eu sei que muitas vezes somos tomados por esse turbilhão da pós-modernidade, por esse furacão do capitalismo, e esquecemos até que temos chamada. Lembramos da chamada quando as coisas apertam para o nosso lado. Quando um filho fica doente, quando entra um cheque sem fundo, e aí você lembra: Deus me chamou para uma obra. Eu quero orar por você. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Estamos aqui numa escola bíblica de obreiros, de pessoas que o Senhor chamou para uma grande obra.
obras que muitas vezes nós nunca imaginamos. Talvez por vaidade nós imaginamos grandes igrejas, grandes congressos, grandes eventos, notabilidade. E quando estas coisas não acontecem, muitas vezes o sentimento é de frustração. Muitas vezes o sentimento é de perda. Mas aclare a nossa visão hoje, para que nós venhamos ver que socorrer um mendigo na rua é uma grande obra. Para que nós possamos entender que sair pelos hospitais, orando por aqueles que estão aí, é uma grande obra. Nos ajude a entender, Pai, que aquilo que o Senhor nos colocou para fazer é uma grande obra. Que nós venhamos sair daqui convictos de que o Senhor nos chamou para frutificar. Senhor, o meu maior desejo e pedido nesta noite é que a partir de hoje o Senhor venha nos incomodar. Não deixa, Pai, não deixa nós andarmos pela rua sem evangelizar. Pai, não deixa nós passarmos pelas pessoas sem pelo menos dizer: Deus te ama. Mude a nossa vida, Senhor, pois nós precisamos ganhar almas para Ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Você quer ver que coisa simples? O pastor ligou para mim uma vez. Quando você liga para mim, você não escuta o tom de chamada. Você escuta aquela música que fala assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Semana passada eu abri chamado para trocar o vidro do meu carro, e o rapaz da Mafre lá de Vitória falou assim: Deus falou comigo quando eu liguei para o Senhor através dessa música. Muitas vezes você nem precisa abrir a boca. O que você passa pelo seu celular, o que você passa pelos seus lábios, sorriso, atenção, olhar, mexe com as pessoas. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, com voz de profeta, de vencedor, meu irmão, Deus conta com você. Vamos ganhar almas. Deus abençoe vocês. Tá certo. Meus irmãos, obrigado, pastor César Rosa, Deus abençoe o senhor. Quero convidar o pastor Márcio para entregar o certificado aqui ao senhor, de participação da nossa CBO. Olha aí, que maravilha aí, isso. Chegue para cá para bater outra foto aqui. Queridos, é isso. Mais uma vez, ouvimos Deus falar conosco. Sim ou não? Então amanhã de manhã continua. Amanhã de manhã continua. O pastor, ele não tinha nem chegado, mas eu falei aquele comentário que eu fiz inicialmente com a igreja, ele estava lá na estrada. Mas graças a Deus é isso que Deus quer de nós, irmãos. É atitude, posicionamento. A EBO é para isso. Nós estamos aqui numa grande responsabilidade com a obra do nosso Deus. Você vai abençoar o pastor César Rosa, ele tem alguns DVD, está lá fora, lá, o Machado está levantando lá, R$10, você vai contribuir no ministério desse servo do Senhor, amém? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus por esse grande dia. Mais uma vez Deus tem nos abençoado com palavras de
de edificação. Palavras que tem trazido para nós firmeza, constância em servir ao Senhor com um coração sincero, verdadeiro. É isso que Deus quer de nós. Amém, queridos? Pastor Derivaldo, vem orar aqui. A lanchonete está aberta. Amém, queridos? E amanhã, 8h30, oração. E 9 horas nós iniciamos a ministração. Pai do Senhor para a igreja, amém? Oremos em nome de Jesus. Pai querido e santo, a Ti somos gratos, Senhor, por mais uma vez poder compartilhar deste maná, que certamente fora servido por Ti. O banquete foi excelente. Te damos graças, Senhor, por poder fazermos parte deste grande evento. Senhor, abençoe o Teu servo que nos trouxe uma palavra com afinco, meu Deus, que pode restaurar as nossas vidas. Obrigado por cada um que veio nesta noite. Despede-nos em paz aos nossos lares. Senhor, nos dá uma boa noite na Tua presença. Deus, seja a Tua presença saradora em nosso meio. Que o Senhor possa ficar conosco como nosso bom pastor, como nosso conselheiro e amigo maior. Porque certamente, ó Deus, com a realidade da Tua presença, nós poderemos, Senhor, enfrentarmos as lutas, alcançarmos a paz e sermos felizes. Por isso, ó Deus, ser conosco em nome de Jesus. Queridos, amanhã à noite é o encerramento. Eu sei que as congregações, quem está participando, não tem a obrigação de estar aqui conosco, que é apenas o culto de encerramento. Mas sentiu no coração, venha. Amanhã vai estar, de manhã está o pastor Martim Damião aqui ministrando, e à noite o pastor Paulo César também, amigos nossos aqui da igreja. Ok? Levante a sua mão. Que a graça do eterno Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações maravilhosas do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos possam dizer amém. Cumprimente o Senhor.